de ouvir a palavra de Jesus, das mensagens, para que a gente aprenda e que levamos para a nossa vida. Eu vou ler um texto desse livrinho que eu acho muito bom, que são vários itens que nos lembram bastante coisa. O capítulo 116 desse livrinho fala sobre não só. E peço isso, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 19. A caridade é, inevitavelmente, sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas, muitas vezes, procuram limitá-la, ocultando-lhe o espírito divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e de teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em suma, aos Filipenses, na carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva, com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde de conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuía muito pão, mas se permanecesse deliberadamente nas sombras da ignorância, do secretarismo ou da autoadoração, não está faltando como dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidade de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energias e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem, sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo do autossublimação, para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo íntimo os verbos dar e receber. Muitos crentes preferem apenas dar aos outros que se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletos. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são atos divinos que entregam os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Com isso, vamos levar nosso pensamento a Deus, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, com saúde, com disposição, e que possamos levar daqui o que aqui viemos buscar. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Muita paz, muita harmonia em nossos corações. Convido o Jorge para fazer a palestra. Boa noite a todos. Que bom estar aqui de novo. Então, gente, seguimos com o nosso estudo do Evangelho, né? Essa fonte aí viva e imutável de conselhos, de bálsamo para o nosso coração agitado. E hoje nós vamos entrar no capítulo 27. E é um capítulo, como todos os outros, muito interessantes, mas a gente inicia falando de prece, falando de oração, né? E muitas vezes a oração, ela nos pega em dias diferentes, né? Em situações diferentes, em que há mais conexão, que não há tanto, que a nossa mente acelerada nos faz nos perder no meio das coisas, dessas preces. Então aqui ele já traz, né, o Evangelho nos traz de uma forma bem clara o poder da prece e o que realmente importa, né? Então ele inicia assim: qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelhais aos hipócritas, que afetamente oram de pé nas sinagogas
e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que passa em secreto, vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não, vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes de que vos peçais. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoe, a fim de que vosso Pai, que estás nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai, que estás no céu, também não vos perdoará os pecados. Também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como justos e desprezam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. E aí, gente, nós também entramos na questão da eficácia da prece. Então, aqui ele já nos traz um resuminho bem claro de que não é o que a gente expõe. Nunca é o que a gente expõe. É o que nós realmente somos. É o que nós realmente fizemos que importa aos olhares de Deus. Se nós pararmos para pensar, quantas vezes nós oramos e mesmo assim nós continuamos angustiados? Aquele dia que nos bate aquela aflição, que você tenta se concentrar, tenta uma reza e tal, mas no meio da reza já vem um pensamento daquilo que a gente está preocupado e nós nos perdemos na oração. Quantas vezes pedimos e parece que o céu ficou em silêncio, né? Parece que quanto a gente mais está pedindo ali e rezando e tal, a resposta não vem, né? Quantas vezes a gente viu isso em filme, em novelas, né? As pessoas rezando, pedindo, por favor, dê um sinal, né? A gente quer uma resposta. E aí, gente, nós temos que pensar assim: será que Deus não nos ouviu? Ou será que nós ainda não aprendemos a orar? Né? Muitas vezes, uma criança pequena está pedindo uma coisa e a gente diz: é água, comida. Tu vai tentando decifrar porque ela não está sabendo pedir com clareza para nós, porque ela não tem a comunicação certa. E muitas vezes é isso que acaba acontecendo. Nós pedimos de uma forma que ela não está clara, ou que não é o que é o melhor para nós, né? Jesus ele não nos ensinou fórmulas nesse sentido, né? A gente vem caminhando, vem melhorando. Hoje nós temos muita coisa na psicologia, na psiquiatria, fala de autoconhecimento, as outras religiões falam em meditação, algumas falam em oração, enfim. Mas é quando nós conseguimos voltar para nós mesmos, sentir o que é real para nós e falarmos com a espiritualidade de peito aberto, né? Às vezes a
gente quer se enganar tanto, né? Que a gente acha que estamos conseguindo enganar a própria espiritualidade. E para Deus e Jesus a gente não passa nada. E aí, como veio no exemplo que o próprio Evangelho trouxe ali do fariseu e do publicano, nós temos que lembrar que a prece, ela não é aparência, né? Ela não é algo que nós temos que fazer com bastante volume, com tudo para parecer bons. Quantas pessoas já falaram, né, isso? Ai, aquela mulher, aquele homem passa todo final de semana na igreja, reza, reza, mas quando sai de lá faz pior. O que adianta ir na igreja para ser assim? O que adianta ir no centro espírita se não melhora? Às vezes é isso que acontece. É uma oração, gente, que tem um objetivo de transparecer uma coisa que não é real. E nós podemos enganar a todos, mas nós não vamos enganar a espiritualidade. Não tem como, né? Então, no exemplo ali do fariseu e do publicano, o fariseu, ele se colocava, ele agradecia a Deus se colocando acima, né? Graças a Deus eu não sou pecador como fulano, eu não sou como ciclano, que nossa, eu sou melhor disso. Enquanto o publicano, ele admitia que ele estava falhando. Ele não queria ser melhor que ninguém naquele momento, ele só queria a piedade de Deus. E é isso que ele espera de nós, né? Que a gente não pense que, né, eu vou para o céu, lógico que eu vou para o céu porque eu fiz isso, porque eu vou toda semana nisso, porque olha fulano que não vai. Não é nada sobre quem está perto de nós, gente. É sobre nós. É sobre exatamente nós, né? Então, nisso, muitas vezes entra essa questão da oração e tudo, mas é muito mais para mostrar que você é elevado, para mostrar quando, na verdade, você é muito menos do que aquela pessoa que só disse assim, me perdoe, Senhor. Como Deus, como Jesus, eles conseguem ler o nosso pensamento o tempo todo, realmente nós não precisamos um rodeio, uma oração gigantesca. A gente só precisa que o pouco que seja dito seja verdadeiro. E nós temos que lembrar que a oração que ela sobe, né, essa oração que ela realmente tem poder, que ela se conecta, ela não é para impressionar ninguém que está aqui, né? Eu não estou rezando aqui para impressionar, ou estou fazendo esse trabalho hoje. Tenho que fazer isso pensando na transformação que vai ocorrer em mim. Cada um de nós temos que fazer isso. Muitas vezes nós nos desanimamos em fazer as coisas certas, nós desistimos até mesmo de rezar, né? No momento de dor, no momento em que a gente sente uma injustiça, porque nós pensamos, também desisto, eu faço tanto, e aí parece que tudo vem para mim. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Parece que quanto mais eu rezo, pior fica, né? Quanto mais eu me dedico, parece que daí que fica pior. E isso em todas as áreas, né? Mas não é, gente. Nós precisamos dessas provas. E nós só vamos saber que nós estamos evoluindo e que nós estamos nos tornando fortes, nós estamos nos tornando melhor quando a prova chega até nós, né? Se eu sinto que eu sou uma pessoa fofoqueira, eu ficar isolado, vai ser fácil eu ser fofoqueiro. Mas para Deus saber que eu não vou mais ser fofoqueiro, Ele vai me colocar pessoas fofoqueiras perto para ver se eu consigo me conter. E isso em tudo, né? Então, se não fossem os testes, como que a gente ia saber se nós estaríamos preparados? E para nós iniciarmos, gente, uma prece que ela realmente
tenha efetividade, nós temos que lembrar que não tem como nós fazermos uma prece pedindo coisas boas se o nosso coração está carregado de ódio, carregado de raiva, carregado de vingança. Eu sempre falo isso aqui e a gente sabe que é muito difícil. É muito difícil. Nem sempre o perdão vai vir fácil. Nem sempre a gente vai conseguir passar por cima das dores, porque é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Quem dá o tapa esquece, quem leva não. Mas aí, como eu já falei em outras palestras, nós estamos falando de vibração. E se nós pararmos para olhar esse ventilador, ele está funcionando porque ele está ligado. E ele só funciona porque o cabinho está entrando ali e conectando a energia que serve. Quando nós mantemos, gente, raiva, quando nós mantemos ódio, qualquer outro sentimento ruim com uma pessoa, a gente acha que não, mas nós continuamos conectados. A rede de energia pode ser uma coisa muito boa, o ventilador pode ser uma coisa negativa, mas se nós manter ali, eles vão estar conectados, eles vão estar ficando uma coisa só. Então nós temos que pensar que para a gente conseguir atingir, né, uma prece, que a gente consiga se conectar, nós não precisamos estar ao lado dessa pessoa que a gente não gosta, nós não precisamos conviver com essa pessoa, nem se submeter a algum tipo de maus tratos ou coisa assim. A gente precisa perdoar no coração. E isso Deus entende muito bem, porque guardar mágoa é tentar orar com o coração trancado, né? Não tem como, não tem como. Então, vamos refletir sobre isso. Nos perdoar também é importante, né? Não adianta nós irmos orar e o tempo todo se colocar para baixo. Deus sabe que nós somos imperfeitos. Jesus sabe que nós somos imperfeitos. Ele não espera que a gente faça um espetáculo, nada. Ele sabe exatamente a nossa evolução. Se nós, no final do dia, né, ele tinha esse costume. Eu era assim, antes de dormir, meu Deus, tem que rezar o Pai Nosso, tem que rezar o Santo Hoje, tem que rezar o Santo. E aí tu pega no sono e diz, meu Deus, não rezei. Deus também compreende o nosso nível de canseiro. Deus sabe quando a gente adormece, tentando, sabe? Eu acho que a nossa mente até continua. E aí, se você só conseguir dizer assim, com o coração cheio de gratidão, obrigado, meu Deus. Se por uma fração de segundo, quando nós deitarmos na cama, dizer assim, nossa, eu estou deitado, eu tenho uma cama, obrigado, meu Deus. Né? Às vezes, aqui no grupo da casa, eu acho legal, né? Nós tentamos nos ajudar de alguma forma. Gente, por favor, né? Orem por fulano que precisa de ajuda. Às vezes eu estou na rua, estou em qualquer lugar, eu fecho por uma fração de segundo e meus olhos digo, Deus, dê força, ilumine. Eu estou fazendo com a minha pureza, eu não tenho como naquele instante parar e fazer mas Deus entende a minha intenção, eu mandei aquela vibração. Então, se cada vez a gente conseguir fazer isso, né, quanto as coisas podem melhorar? E aí, trazendo ainda ali o caso do publicano e do fariseu, é para a gente reforçar, né? Isso que eu acabei de falar, que Deus não espera a perfeição. Ele não espera que a gente faça muito rodeio, muita coisa difícil. Ele só espera a nossa sinceridade. A nossa sinceridade. Né? Se nós admitirmos que a gente está errando, que a gente está cansado, que a gente está precisando de ajuda. Né? Não deixarmos que o nosso orgulho barre até mesmo a oração. Eu acho isso legal, assim, interessante, ainda que às vezes
conforme a pessoa, tu tem que dizer assim, eu posso orar por você? Tudo bem, porque a pessoa é tão resistente, né? Ela é tão cética a acreditar tudo que a gente chega até a pedir o direito, assim, né? Porque ela não acredita. Então, que a gente abra esse coração, que a gente se expresse, né? E aí, muitas vezes as pessoas perguntam, e até por curiosidade, esses dias eu vi um vídeo do Fábio Porchat, que eu achei ele assim, na hora tão bobo, e eu pensei, bom, não sou eu que tenho que falar isso, né? Mas ele disse assim, entrevista, eu não entendo isso. Por que que eu, se você, ele falou para o entrevistador, se você diz que Deus sabe de tudo e que nós temos um planejamento, por que eu vou orar então? Se ele consegue ler os meus pensamentos, por que eu tenho que pedir para ele? Ou se nós viemos com uma vida totalmente programada, por que eu vou ter que mudar as coisas ou fazer, porque se está tudo programado, o que vai resolver? E aí, aquele dia, ouvindo aquele vídeo, eu só consegui ver essa pergunta e eu pensei assim, o que eu responderia para ele se eu fosse o entrevistador? E aí, nesse capítulo, vem exatamente isso. Quando a gente pede a Deus ali, ó, se Deus sabe de tudo, por que precisamos orar? E aí, gente, é porque a prece, ela não muda Deus, mas ela nos muda. Deus vai continuar lá, mas essa prece, ela vai nos mudar. Quando nós pensamos na prece, ela não vai nos tirar todas as dores. Ela não vai nos eliminar todos os problemas, ela não vai cessar isso. Mas com certeza, gente, quando nós oramos, nós nos conectamos a essa força maior que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá equilíbrio. Quantos casos nós já vimos de pessoas que ficaram, gente, trancados horas e horas no cativeiro ou sofreram um acidente e depois tu pede, não, eu orei, eu pedi a Deus, eu pedi a Deus, eu pedi a Deus. Porque é a prece mais sincera que tem. E se é de nosso merecimento, Ele vai ouvir. Então, nós temos que pensar que sim, Deus ouve todas as nossas coisas, mas Ele é um Pai para nós. E aí, às vezes, nós podemos pensar que nossa prece não está sendo atendida. Mas quando nós somos filhos, né, pensando em pai e mãe, quanta coisa nós pedimos que nos foi negado, que não era bom para nós. Quantas vezes nós queríamos sair de casa, não era bom para nós, sair com fulano não era bom para nós. E o pai e a mãe não atenderam, porque eles sabiam que não era bom para nós. E muitas vezes acontece isso, nós pedimos coisas nas preces para Deus e Ele não nos concede porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que aquela hora não é o melhor momento, sei lá, para te ter aquele emprego, porque alguma coisa melhor vai vir. Para você ter um filho naquele momento, porque você ainda não está preparado. Então, Deus vai colocar as coisas na nossa vida, conforme as nossas preces, quando é para o nosso bem. E o sofrimento, ele vai vir muitas vezes, nós vamos falar, quanto mais eu rezo, parece que pior fica, porque é aquele sofrimento que vai nos fazer crescer e vai fazer com que nós nos movimentamos e vamos em busca de outras coisas. Quantos exemplos, né, a gente já teve disso? A pessoa diz, deu tudo errado e tal, e aí eu estava cruzando por tal lugar e uma pessoa me viu e me ofereceu um emprego tal, e dali tudo mudou, né? Então, Deus sabe exatamente o que nós precisamos, né? Então, a prece, gente, ela não é uma fuga da luta. Não é que você vai rezar para fugir dos problemas. Ela vai ser o combustível, ela vai ser a energia que vai te ajudar a enfrentar essas coisas, né? O que tá por vir. Então, a gente pode pensar assim que muita gente que está aqui, às vezes em silêncio,
está esperando cura de alguma coisa nela mesmo ou de alguma pessoa especial de vocês que esteja em casa, que está esperando um emprego, que está esperando alguém voltar. E aí, às vezes, nós pedimos alívio e Deus nos dá força, né? Pedimos que o problema desapareça e Ele nos ensina a atravessar. E é isso que nós temos que pensar, que toda vez que nós estamos fazendo a prece, ela muda a nossa vibração, ela clareia a nossa mente, ela nos alivia. Eu não sei o que seria de mim sem a prece. Muito antes do Espiritismo, a prece sempre foi uma coisa assim muito importante para mim. Né? Você conseguir silenciar e dizer não, tranquiliza, alivia, porque se nós não conseguirmos acreditar em nada, nós vamos largar tudo, né? Quanta coisa nos clareia. Antes de iniciar essa palestra, eu tenho que fazer uma prece para que Deus me clareie aqui e eu consiga falar qual é a minha intenção. E se for para falar alguma coisa que não tem pertinência, que Ele me faça esquecer, que Ele me auxilie nisso. Então nós podemos colocar a prece em todas as coisas. E nós temos que, quando nós pedimos, quando nós fizemos a nossa prece, nós temos que, quando nós pedimos sinal, Deus vai nos inspirar, gente. Ele não vai nos carregar no colo. Aquela coisa que a gente fala muito do sexto sentido, e às vezes eu acho que é isso que falam, a mulher tem o sexto sentido mais apurado. Eu acho que é porque a mulher reza mais. A mulher, ela é mais espiritualizada. E aí é por isso, né? Esse sentido é Deus vindo dizer, é esse o caminho, sabe? Nós oramos, mas nós não paramos para escutar a resposta. Nós nos agitamos em tantas coisas que nós não estamos ouvindo as respostas. E nós estamos perguntando para um monte de gente. E às vezes nós só precisamos silenciar um pouco, tentar perceber o que Deus está nos falando. Nós vamos por aqui ou por aqui. Que é a história que traz aqui dentro do Evangelho, do homem que estava no deserto, e que ele já sem força, sem nada, ele pediu, né, por favor, que Deus ajudasse ele. Até que ele teve um sobressalto e disse, não, acho que eu posso caminhar mais um pouco e pegar a esquerda. E aí, ele chegando, ele encontrou água, tudo, e ele disse, obrigado, meu Deus. Obrigado por ter me alertado, por ter me orientado para vir aqui. Ele estava com o coração aberto. Muitos conseguem não ver isso. Dizer assim, nossa, ainda bem que eu fui esperto. Eu sabia que eu tinha que levantar aquela hora. Não era isso. Então que a gente fique atento. Fique atento. E aqui, gente, uma historinha bem breve. É importante nós pensarmos que Deus responde de formas diferentes do que a gente espera. Ele tem várias linguagens. Né? E aí, certa vez, uma senhora procurou um centro espírita desesperada. O filho estava internado em estado grave. Os médicos já haviam dito que as chances eram mínimas. Ela dizia, eu oro todos os dias, mas Deus não me escuta. Foi orientada a continuar orando, não pedindo apenas a cura, mas pedindo forças para enfrentar aquele momento. Dias depois, o filho desencarnou. E todos pensaram, a prece não funcionou. Mas algumas semanas mais tarde, aquela mesma mãe voltou ao centro, mais serena, e disse algo impressionante. Meu filho não ficou, mas eu não enlouqueci. Eu não me revoltei. Eu senti uma força que eu sei que não era minha. Eu sobrevivi à pior dor do mundo, e foi a oração que me sustentou. Então, gente, a prece, ela não conseguiu mudar o desfecho.
né? Nós não vamos conseguir sempre com a prece mudar, senão, né, ninguém partiria ou tantas outras coisas não aconteceriam. Mas ela vai nos preparar para esse momento. Ela vai nos deixar mais forte. Eu tive um exemplo semana passada, uma coisa muito curiosa. Eu estava saindo de uma obra em Chapecó, correndo, estou sempre correndo. E eu estava a pé, eu estava no celular. E de longe eu vi uma senhora que ela começou a vir ao meu encontro. E aí eu achei que ela estava precisando de alguma informação. Eu parei, ela me pediu. E ela estava com um problema muito grande de família. O filho dela estava enfrentando leucemia. E eles estavam com uma situação financeira muito difícil, com muitos problemas. E ela disse assim, eu não sei. Eu vinha meio cega, rezando e pedindo que Deus me ajudasse. E eu vi você de hoje. E funcionou até. Eu ajudei ela. Da forma que podia. E eu disse para ela, uma vez a minha mãe foi ajudada da mesma forma. Né? Então, se a gente faz o bem, se a gente ora, Deus vai mandar alguém que vai te socorrer em algum momento. Ele vai te dar força. Eu lembro sempre dessa história que eu cresci com a mãe contando que ela saiu desesperada, trazendo sangue para o meu pai. E Deus mandou um homem que era doador de sangue, sabe? E esse exemplo, eu cresci com isso. E toda vez que uma pessoa vem me ajudar, vem conversar comigo na rua, eu penso, e se fosse minha mãe de novo? Né? Então, a gente tem que lembrar que a prece, a oração que a gente faz é isso, gente. Jesus, ele nos aparece, ele vem de formas diferentes, né? Então, assim, não custa a gente ouvir. Eu não pude sanar todos os problemas dela, eu gostaria, não tinha como. Mas aquele dia eu aliviei. E quando eu saí, ela disse assim, muitas coisas boas vão acontecer na tua vida, ela me falou. E pode ter certeza que são das minhas preces. Porque eu estava cego, eu não enxergava mais, né? Então, assim, a gente tem que acreditar. Eu não consegui resolver todos os problemas dela, e bem que eu queria, mas alguma coisa eu amenizei. E se ela continuar andando naquela esperança, outras pessoas vão vir. E o filho dela vai se curar, se Deus quiser, e ele vai ajudar outras pessoas. Então, a prece é isso, gente. Nós não vamos conseguir modificar tudo, né? Mas nós vamos conseguir melhorar muitas coisas. Então, que a gente não perca essa fé, essa esperança, mesmo em dias cansados, né? Mesmo com um mundo turbulento que vem nos agitando, com tantas coisas, porque Deus está no comando, gente. Né? Jesus é nosso governador. Nada vai acontecer por acaso. Nós chegamos até aqui, nós vamos atravessar isso, as outras gerações vão vir. E é essa fé, gente, é essa certeza, são essas provas que Deus vai nos mandar para testar a nossa força e também para a gente refletir o quanto nós somos abençoados, né? O quanto nós nos apegamos aos nossos problemas. E sim, gente, nós não temos como deletar coisas, né? Bem que a gente poderia dizer, isso não é tanto problema, mas tem todos os dias. Mas lembrar nesse momento, gente, olha onde nós estamos. Nós estamos aqui com as portas abertas dessa casa, todos reunidos, sem medo, seguros. E aí, olhem, né? Olhem essas pessoas que estão nesses corredores de guerra. Tem tanta coisa, então assim, é momento de nós orarmos, de nós acreditarmos e de nós sairmos sempre daqui, gente, tentando ser um pouquinho melhor. Nós caímos,
Eu falo para os meninos, a gente dá um passo para frente, e às vezes 3 para trás. Diz, meu Deus, me perdoa. Eu vai e volta, vai e volta. Mas a gente não fica no mesmo lugar. Então, a ideia disso é passar isso para vocês hoje, que nós não precisamos fazer rodeio com Deus, gente. Nós precisamos ser verdadeiros, puros e diretos. Então, é isso. Agora vamos fazer a prece final, então. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus Cristo, Messias e governador da terra, a todos os espíritos de luz que nos conduzem, que nos iluminam. Senhor, derrame sobre essa casa as bênçãos divinas da proteção e da união. Derrame sobre os nossos corações a bondade e a humildade. Que os nossos corações, cheios de paz nesse momento de esperança, imita muitas vibrações positivas a nosso amado planeta Terra. Que as desavenças, as guerras e tudo mais sejam aliviados e que tragam benefícios. Que os espíritos desencarnados que aqui rodeiam encontrem a paz. Que a nossa cidade, que o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta esteja protegido. Que a nossa comunidade se mantenha unida. Que a nossa energia positiva e de boas vibrações invada os hospitais, os asilos, os presídios, os orfanatos, todos os lugares insalubres. Que o amor, que a fé e a caridade de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, amenize a dor de quem passa fome, sede, frio e todas as necessidades básicas. Que os homens de bom coração e que tenham poder sobre as mãos ajam de forma coerente e ética, ajudando a todos. Pedimos, Senhor, que nos conduza às nossas casas, aos nossos lares, com um pensamento mais leve, com a certeza de que o bem sempre prevalecerá, e que possamos, em todos os dias da nossa caminhada terrestre, sermos um pouquinho melhor, compreendendo as nossas fraquezas, admitindo os nossos erros e buscando sempre os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Agora vamos passar para a segunda parte do passe. Muito obrigada, Jorge, pela excelente palestra. Acho que todo mundo vai levar um bom conhecimento para cá.